Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Muitas pessoas têm procurado, perguntado como funciona essa técnica que agora está no mundo inteiro. Eu vou explicar para vocês como funciona uma sessão de Theta Healing. Durante a minha formação em Theta Healing, eu pude perceber que a gente molda as nossas ações por meio das crenças. E o que são crenças? São experiências que você teve na sua infância, do 0 aos 7 anos, que algumas não foram tão boas e te impedem hoje, numa vida adulta, de conquistar aquilo que você gostaria ou de ser aquilo que você gostaria. O que acontece? As nossas crenças, tanto positivas quanto negativas, moldam a nossa vida, nosso futuro. Acontece que essas crenças estão alojadas no nosso subconsciente. Você não tem o menor acesso. Você não sabe como trabalhar e nem localizar as crenças. Olha que situação. Um bom exemplo, uma pessoa que passou no atendimento e ela, uma pessoa muito bonita, e ela se achava não merecedora, porque em algum momento da infância dela, ela ouviu da mãe que ela não poderia usar a determinada roupa que ela queria pôr. E alguns pais identificam isso como criança mimada, né? Mas na verdade é só um gosto de uma filha, só o gosto da que a menina queria usar o vestido. E o fato da mãe ter proibido, falado que ela não podia vestir o tal do vestido, deixou um trauma. Nós adultos não entendemos isso, mas na cabeça da criança é um problema muito sério. Essa menina cresceu com grandes dificuldades de aceitação, problemas de achar que a mãe não gostava dela, depois dificuldade de encontrar um companheiro, e quando encontrou errado, enfim, ela não conseguiu ter um direcionamento certo na vida dela. Por que isso acontece? Porque toda decisão que a gente toma, a gente recorre às nossas crenças. É a forma como você aprendeu quando você era pequeno. Claro que é inconscientemente, você nunca percebe que você está fazendo isso. Como a vida é feita de decisões, as crenças acabam moldando a sua vida. Como as crenças estão no seu subconsciente, você não tem acesso a elas sozinho. Só se for uma pessoa muito avançada em técnicas de meditação, autoconhecimento, mas não é seu caso. Vaiana Stibal, que é uma excelência, ela que criou as técnicas de Theta Healing, ela já entendia tudo, já praticava muito meditação. E ela desenvolveu essa técnica que torna o acesso às crenças muito mais fácil para quem é leigo e não entendeu ainda. Numa sessão de Theta Healing, o especialista, ele consegue utilizar meios para o próprio cliente acessar o inconsciente dele, por meio de perguntas pontuais, vai trazer aquilo que está escondido sob 7 chaves guardado na sua mente. Isso não é mágica, pode parecer uma coisa muito estranha, mas é física quântica, e você tem que estar no estado teta, que é aquele estado entre acordado e dormindo. O mais difícil é você conseguir atingir esse estado para realizar as sessões. As pessoas perguntam muito, será que isso funciona mesmo? Só que no caso do Theta Healing, a gente vai ajudar você, ajudar sua mente a descobrir quais são os entraves da sua vida, o que está acontecendo para você não seguir adiante. Entender como funciona essa questão de se manter em estado teta. Então, vou explicar para vocês como é que acontece uma sessão de Theta Healing. Separe os pés de pé, feche os olhos e fale: sim, sim. Veja que seu corpo balança para frente. Não. O corpo balança para trás e não é forçado. Importante, você tem que se hidratar.
que às vezes se seu corpo não der nenhum sinal, é porque você não está com o corpo hidratado. Então você tem que beber água. Sempre beba um copo d'água antes de fazer o teste energético. E para confirmar, você pergunta, de novo, fecha os olhos, se concentra na sua respiração e pergunta: meu nome é Anne. É um movimento involuntário. E aí você vai perguntar para suas crenças. Por exemplo, eu sou digna de ser amada? Eu sou. Vamos perguntar um outro exemplo. Eu nasci no Japão? Nasci no Brasil. Vou fazer de lado para vocês prestarem atenção, entenderem. Começa com fechando os olhos, perguntando em voz alta. Sim, sim. É um leve balançar. Algumas pessoas, elas têm pequenos deslocamentos. Então você tem que prestar atenção para onde o seu corpo está indo. Se você fizer uma pergunta e der não, por exemplo, meu nome é Anne, meu corpo for para trás, é sinal que você está desidratado mesmo e toma um copo d'água e refaça a pergunta. Se acontecer a mesma coisa, é porque o seu corpo está respondendo ao contrário. Aí você pergunta, eu sou Teta Healer? Aí você vê, se for de novo para trás como não, e você sim, é porque o não funciona como sim e o sim funciona como não. E está invertido o seu mecanismo. Sempre faça perguntas chaves que você sabe a resposta. E depois de uma sessão de Teta Healer, é muito importante você se perguntar, fazer o teste para ver se a crença realmente saiu. Uma outra forma são os dedos. Você apoia, não é muito firme, mas você apoia e faz esse movimento. Ó, sim, sim, não, não. Ele abre facilidade. Eu sou Anne. Eu sou Sandra. Entendeu? Então, você testa fazendo as perguntas, aquelas primeiro sim, sim, depois não, não. Se der ao contrário, é porque seu mecanismo está ao contrário neste momento. E assim, qualquer dúvida, escrevam. A gente tem uma equipe para te responder. Um abraço. Hoje, então, vou explicar para vocês como é que acontece uma sessão de Teta Healing. Inicialmente, a pessoa senta-se frente a frente com o terapeuta, onde são colocados todos os problemas, o que acontece de pior na vida da pessoa. Qual é o problema que ela está enfrentando agora? A gente volta sempre com uma pergunta que é importante. A pessoa se concentra, ela fecha os olhos, concentra no coração, no que ela está sentindo e conta o que está acontecendo com a vida dela. O terapeuta vai se conectar à Terra, vai fazer a conexão, primeiro com a Terra e depois com o Cosmos, com o Criador. E vai ouvir o que está acontecendo com a pessoa. Nisso, durante a conversa, o terapeuta vai entrando com perguntas que vão identificando o caminho de onde pode estar localizada a crença raiz. Às vezes, uma sessão não é o suficiente. Tem pessoas que demoram mais, porque a crença está tão profunda, que acaba sendo quase a base de muitas perguntas. O final sempre é liberando a crença, levando ela, tirando ela da mente, tirando ela da energia, das células, de tudo que está em torno da pessoa e incluindo novos padrões de pensamento, de sentimento.
Então a gente ajuda a pessoa a, se ela tem um problema de relacionamento, a se sentir amada. Qual é a sensação de se sentir amada? E se a pessoa nunca soube qual é a sensação, a gente ensina que a partir do Criador ela passará a sentir esta sensação. E assim, muito obrigada. Até o próximo.